há de acontecer aqui. Possamos juntos louvar ao Senhor. Vamos ler o texto que está proposto aí em nosso programa, Mateus 9, 37 e 38. Vamos ler juntos, a uma só voz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos olhos. Vamos nos colocar em pé que a gente canta mais bonito, com mais alegria. Ora
Então, aceitamos o desafio? Amém, né? Eu queria convidar você nesse momento e dar uma palavra de encorajamento ao irmão que está próximo a você, que está ao seu lado, que está atrás, à frente, né, para que ele verdadeiramente aceite o desafio. Para que todos nós creiamos que o Espírito do Senhor está conosco, né, que Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos fortalece. Para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para resgatar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, trabalhos de justiça. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Nos aproximamos e temos a experiência com o Senhor, independentemente das circunstâncias, das adversidades, né? Quer na terra, quer no mar, onde quer que nós estejamos, nós estaremos com o Senhor e Ele é quem cuida de nós. Das alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, louvamos todo o coração, todo o povo e nação, todos num só amor.
anuncia o coração nesta manhã, né? É louvar, exaltar o nosso Deus, é realmente se derramar diante do Senhor. Vamos repetir esse trecho deste cântico? Exaltado, exaltado nos céus. Que a cada instante, a cada momento da nossa vida, possamos aclamar ao Senhor. Aclame ao Senhor, este é o convite. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos aqui no domingo, o dia que separamos para o louvor e a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E
nós estamos felizes, estamos no mês missionário, e o que a gente fizer ainda é pouco pelo reino do Senhor. Tudo que a gente fizer não pode se comparar com o que Jesus fez por nós. Não pode sequer ser imaginado com o que Ele, na verdade, produziu em nossa vida. Um homem se converteu e ele não tinha nenhum problema de enfermidades, não tinha nenhum problema financeiro, ele era um homem até abastado, um homem com recursos, e o pastor perguntou para ele o que tinha mudado na vida dele, e ele disse assim: pastor, eu não tinha esperança, eu não tinha certeza do futuro, eu não tinha segurança quanto ao futuro, e agora eu fico em paz, minha vida está segura nas mãos de Cristo, e eu tenho esperança. Eu não imaginava o que era isso. Então a obra que Jesus faz, a gente não pode sequer imaginar em todas as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Nós dedicaremos agora ofertas missionárias, dízimos, ofertas especiais, alimento para os necessitados, motivos de oração, se você quiser trazer e depositar aqui no altar, você pode ficar à vontade. Nós celebramos com alegria ao Senhor, dando um pouco daquilo que Ele nos dá. Preguei em Cordeiro na semana passada, e eu fui visitar com o pastor durante o dia, Santa Maria Madalena, e na volta, um membro da igreja que tem propriedades próximos, ele viu que o carro estava lá, perto de um curral muito grande, e demos uma parada ali, conversamos, e batemos um bom papo. Depois fomos à sede da propriedade, ele é um médio proprietário lá naquela região, e comemos uma broa de milho deliciosa, feita pela sua esposa, com um cafezinho quentinho, e o pastor no caminho disse: Neemias, impressionante, esse homem ainda é novo convertido, mas já está talvez com uns 3 ou 4 anos, mas ele se converteu, e ele se converteu mesmo, porque era curioso, nenhuma aula de novo crente ele teve, de discipulado, e ele, no primeiro culto que teve como crente, ele veio e entregou o dízimo dele. E de vez em quando, eu resumi isso no boletim, de vez em quando a igreja era surpreendida, porque ele vendia alguma propriedade e ele trazia o dízimo de toda aquela propriedade. Decisão dele. E ele falou, foi uma experiência assim, extraordinária. E eu fiquei pensando, por que alguns ao longo da vida cristã não têm a mesma alegria? Então, irmão, que prazer, que alegria é juntos celebrarmos parte daquilo que Deus nos dá. Nós faremos agora, cantando o hino que está sugerido, usa-me, Senhor, usa, Senhor. Nós vamos ofertar e vamos apresentar motivo de oração. Quem acompanha o culto pela internet, aí você pode mandar o seu motivo de oração para nós, será bem-vindo, Deus te abençoe, e também há instruções de como você pode participar financeiramente do reino do Senhor. No banco há envelopes e você pode pegar e trazer. Vamos cantar em pé com alegria no coração.
Ainda em pé, nós vamos orar pelo pastor Luiz Rogério, que vai ser o pregador da noite. E agradecer também a Deus, dízimos, ofertas, motivos de oração apresentados. Pastor Luiz Rogério foi aluno aqui do nosso seminário. É a segunda vez que ele prega aqui na igreja. Pregou uma vez como seminarista. E pastor Luiz Rogério é uma referência. Foi um dos melhores alunos do seminário. Ele era considerado, inclusive, aquele aluno chato. Seus colegas eram, assim, chateados. Ele é um homem extraordinário, sério. Ele está aqui com sua esposa Eliane, sua filha Vitória, e sobre uma notícia. O sogro, sogra, aí está a família toda, irmão Elias e irmã Marlene. E eu soube de uma notícia maravilhosa. O Elias é diácono da Central de Campo Redondo, pastor Luiz Alberto. E eu soube de uma notícia maravilhosa que eu vou deixar para ele lá na introdução, que eu fiquei sabendo agora há pouco ali. E Luiz Rogério, irmãos, que maravilha. Eu estive pregando na igreja de Vale das Pedrinhas, em Magé, que ele foi para socorrer a igreja através do pastor que ele trabalhava na época ali, perto de Manilha, e a igreja queria que ele ficasse de toda maneira. Ele ficou lá 2 anos, e não querendo que ele saísse, e o seu horário de trabalho da Marinha do Brasil impedia, e ele agora com a igreja combinou, e ele é daqui de São Pedro, continuava morando aqui, morou um tempo lá, e estivemos lá, eu, Paulo César, Oséias. Quem mais foi, Oséias? Edilson. E vimos lá o carinho da igreja com ele, um homem abençoado. E nós seremos abençoados nesta manhã, eu tenho certeza. Vamos orar por ele. A Cláudia vai cantar ao Senhor. Assim que a Cláudia cantar, ele tem a palavra e vai nos abençoar, eu tenho certeza. Pai eterno e Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos recebido das Tuas mãos tantas maravilhas. Nós não podemos sequer, Senhor, imaginar que fazer alguma coisa é uma troca e é algo que pode se comparar com a Tua obra. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. E, Senhor, nós ouviremos a Sua voz mais uma vez, e da maneira que ouvimos cantada, ouviremos Cláudia agora também. Nós ouviremos o pastor Luiz Rogério expondo a Tua palavra. Senhor Deus, usa o Teu Filho de modo muito especial, para que os nossos corações sejam impactados e a gente cresça no conhecimento da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmão. Ore em silêncio. Louvemos ao Senhor. Formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do Teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê.
todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Irmãos, para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, para estarmos compartilhando da palavra do Senhor esta manhã. E algumas pessoas aqui são conhecidas nossas aqui, já viemos aqui algumas vezes também, mas de maneira especial temos aqui a irmã Lígia ali, que é professora da minha filha, dá aula para a Vitorinha, lá no bairro São João, né? Prazer rever a irmã aqui. Para nós é motivo de muita alegria sabermos que temos uma professora, filha nossa, que seja alguém temente ao Senhor, que segue os caminhos do Senhor. Isso é muito importante, é fundamental. Quando nós vivemos em um mundo em que muitos professores aí, em vez de ensinar, têm desviado pessoas, porque são formadores de opinião. Então, muitas vezes, têm uma mente deturpada, e às vezes os nossos filhos acabam indo por esses caminhos. Então, eu louvo a Deus pela vida da irmã Lígia, que tem sido professora da Vitorinha ali. E sobre a notícia que o pastor Neemias estava dizendo, eu preguei aqui, eu estava fazendo a conta ali, pastor Neemias, eu preguei aqui em dezembro de 2003. Dezembro de 2003,
porque Eliane falou para mim que ela estava com 5 meses de gravidez. Vitória nasceu em abril de 2004, então foi ali mais ou menos em dezembro. E hoje, quando eu venho pregar aqui de novo, Eliane está grávida também. Tem que fazer direitinho, né? Só adiantou um mês, né? Que ela está com 3 meses de gravidez. Quando eu preguei, ela estava com 5, foi em dezembro. Mas eu estou achando que o neném vai nascer também ali em abril. Ali. Tomara que nasça no mesmo dia, para fazer uma festa de aniversário só. Isso é muito bom, do ponto de vista financeiro, irmãos. Mas Deus o sabe. Então, essa era a notícia muito boa. Mas eu achei uma coincidência, né? Coincidência muito agradável. Eliane grávida e está aqui, volta aqui com os irmãos, está pregando aqui a palavra do Senhor. Como o pastor Neemias já havia dito, nós deixamos ali o ministério ali na Igreja Batista Central do Vale das Pedrinhas por uma incompatibilidade de tempo. Hoje em dia, atualmente, eu estou trabalhando embarcado no navio. Esse navio, ele presta instrução para a escola naval na formação dos novos oficiais, dos aspirantes ali. Então, há muita saída no final de semana. Eu estou aqui hoje porque tem um outro militar da minha especialidade lá, mas o navio está saindo de Angra dos Reis. Saiu 4 horas da manhã para retornar, porque os alunos eles estudam a semana toda e quando chega na sexta-feira eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam lá na parte teórica. Aí o navio está sempre saindo no final de semana. Ou seja, porque tem um outro da minha profissão lá, eu consigo ter um final de semana livre e um final de semana trabalhando. Mas aí quando o outro está de férias, acontece alguma coisa, a gente emenda. Então, a igreja cresceu bastante lá e eu não conseguia atender a demanda da igreja. Havia uma necessidade da igreja e eu entendi que eu não conseguiria atender a demanda da igreja. Então, a igreja precisava de um pastor que estivesse ali em tempo integral, estivesse atendendo todas as necessidades da igreja. Então, por isso que eu resolvi deixar o ministério a contragosto da igreja, mas eu entendi que essa era a vontade do Senhor para a igreja. E um pedido que eu fiz para a igreja, que o pastor Marcos Marques, amigo de infância do pastor Neemias, pudesse conduzir o processo ali de sucessão pastoral, e assim está sendo feito. Que os irmãos possam estar orando ali pela Igreja Batista Central do Vale das Pedrinhas, e de forma em especial por uma menina, uma adolescente de 13 anos, inclusive quando o pastor Neemias me encontrou ontem, eu estava recebendo notícias dela. Ela está com uma enfermidade no coração, ela está internada lá em Botafogo, lá. Se eu não me engano, é o prolapso da válvula mitral, e talvez ela tenha que passar por um procedimento cirúrgico. Tem uma grande possibilidade que os irmãos estejam orando por essa adolescente, a Milena. Ela é nova, decidida na igreja, assídua, gosta de estar na igreja. A família é muito simples, carece de muita ajuda, e que os irmãos possam estar ajudando com as orações dos irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Ezequiel. Os irmãos, mesmo assentados como estão, lá em Ezequiel, capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Vamos ler até o verso 27, mas vamos ler até o verso 21. Ezequiel, capítulo 3, verso 16 até o verso 21. Eu estarei lendo e os irmãos acompanham nas Bíblias dos irmãos. Ezequiel, capítulo 3, verso 16 até o verso 21. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e toda a minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do teu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo,
para que o justo não peque e ele pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livrastes a sua alma. Gostaria neste momento de pedir ao pastor Adenauer que possa estar orando, agradecendo a Deus pela palavra lida nesta manhã, por gentileza. Amém, ó Deus. Amém. Esqueci de mencionar aqui, irmãos, o pastor Adenauer também foi meu professor, além do pastor Neemias. Deu aula de fenomenologia da religião. Quase que não saiu, irmão. Saiu. Amém. Foram momentos também muito alegres também, na presença do pastor Adenauer lá no seminário, muito contribuiu para a nossa formação. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Adenauer também. Irmãos, Ezequiel foi levado cativo, por Nabucodonosor, que era o rei ali da Babilônia, mais ou menos 595 antes de Cristo. Ele foi levado cativo ali, e mais ou menos ali, uns 15 anos antes da destruição total de Jerusalém. E Ezequiel, já na Babilônia, ali no texto que nós lemos, próximo ao rio Quebar, ele teve uma visão. Ele conseguiu ali ver o Senhor através de uma teofania, e o Senhor falou com ele e mostrou para ele o ministério dele, a responsabilidade que ele teria junto à nação de Israel. Ele tinha uma responsabilidade ali, Deus colocou para ele aquela responsabilidade. Por que nós estamos falando sobre isso essa manhã? Nós estamos no mês de missões, irmãos. E nós somos atalaias do Senhor também. Quer sejamos atalaias do Senhor aqui dentro da igreja, no bairro, no estado, no país, ou até os confins da terra. Nós somos atalaias do Senhor. E o Senhor aqui neste momento, ele chama Ezequiel para um ministério específico. Ser atalaia de Deus ali para aquela nação, porque a nação tinha sido levada por Nabucodonosor. Toda a esperança tinha sido acabada, jogada por terra. Não havia mais esperança. Mas o Senhor, mesmo aquele povo, estando no cativeiro, sendo maltratado ali, espizinhado, Deus, através de Ezequiel, através dos profetas ali, ele estava mostrando que o povo não estava o quê? Abandonado, jogado à sua própria sorte. E nisso Deus levanta Ezequiel e diz para Ezequiel que você será o meu atalaia. E lá em Ezequiel 33 também, o ofício do verdadeiro atalaia do Senhor. Agora, o que vem a ser um atalaia? O que é um atalaia? Nós não precisamos ir muito longe para sabermos. Aqui em Arraial do Cabo, eu imagino que tem algum cabista aqui, não é, pastor Neemias? Quem é cabista aí? Tem algum cabista aqui? Tem ninguém que é de Arraial do Cabo? Quem já morou em Arraial do Cabo? Eu já trabalhei em Arraial do Cabo 6 anos, ali no Instituto ali de Pesquisa. Então, temos pessoas aqui, e mesmo que você não tenha morado em Arraial do Cabo, talvez você tenha trabalhado em Arraial do Cabo, você tenha visitado Arraial do Cabo. Em Arraial do Cabo tem um pontal, chamado Pontal do Atalaia. Mas muitas pessoas não sabem por que esse pontal tem esse nome. Quem trabalha com o ofício de pesca, quem trabalha com a área de pesca, ou quem gosta de pescar, talvez conheça. Mas o Pontal do Atalaia, eu gosto muito de ir lá, quando meus parentes de Vitória vêm, eu faço questão de levá-los ali, porque é uma vista linda, é muito bonito o Pontal do Atalaia. Só que ele tem esse nome por quê? Porque na atividade de pesca, existe um indivíduo, geralmente um pescador experiente, ele sobe lá no pontal, e ele fica lá observando o mar. Ele fica observando, e os colegas dele, os amigos dele, ficam numa embarcação, lá embaixo, com vários tipos de redes diferentes, várias tramas de rede. Uma rede com a trama mais grossa, com a abertura mais larga, mais fina, mas com várias redes, que são mais fundas ou mais rasas. Para quê?
para pegar diferentes tipos de peixe. E esse pescador experiente que está lá em cima, no pontal, ele está observando. Por quê? Porque como existem vários tipos de peixes, esses peixes formam cardumes diferentes, com movimentos diferentes na água. O rebuliço que faz na água é diferente. Uma foca nadando e um tubarão nadando é totalmente diferente. O movimento que eles fazem na superfície da água. Os cardumes de peixe, seja anchova, curvina, tainha, eles fazem um rebuliço diferente. E esse pescador, lá no pontal, ele está observando. E ele tem várias bandeiras, branca, amarela, vermelha, verde, várias cores diferentes. Quando ele vê um cardume de anchova é um peixe muito bom, né? Vamos falar de anchova. Quando ele vê o cardume de anchova, ele vai lá e levanta uma bandeira daquela. E os pescadores já sabem que tipo de cardume é aquele, qual a rede que eles vão utilizar para que eles peguem. Porque não pode ser uma rede muito grossa, senão o peixe vai passar por ela. Não pode ser muito fina, senão ela vai quebrar. E tem uma profundidade também do chumbo, ali para poder pescar o peixe que está no cardume. Não adianta nada eu querer pegar sardinha com anzol, de pegar tubarão. Não vai funcionar, vai ficar difícil. Então o atalaia, ele tem a função de dar uma informação importante. Ele dá uma informação de suma importância, porque senão aquela atividade de pesca ali, ela não ia ocorrer, não ia acontecer, e se assim mesmo acontecesse, não ia acontecer de forma adequada. Então o atalaia é aquele que é detentor de um conhecimento, é detentor de uma informação privilegiada. E Ezequiel, naquele momento, ele era detentor da mensagem de Deus, ele era o porta-voz de Deus naquele momento ali, para dizer ao povo de Israel que ainda havia esperança, que nem tudo estava perdido, que o povo ia ser restabelecido, apesar do pecado deles, apesar de eles se sentirem perdidos. E é o que acontece. Quando nós viajamos por esse Brasil afora ou para fora do Brasil, nós vemos pessoas que se acham indignas de receber Jesus. E nós, como detentores do conhecimento de quem pode salvar, da mensagem salvífica de Jesus, nós somos detentores de uma informação privilegiada. Nós podemos dizer e afirmar para essas pessoas, mediante a palavra de Deus, que há solução para o problema dessas pessoas. Há solução, mesmo que eles tenham feito muitas coisas erradas, como o povo de Israel, mesmo que eles estejam perecendo, mas Jesus pode fazer a diferença. Então nós somos detentores desta informação, somos atalaias do Senhor, mas fica muito difícil eu ser atalaia, eu ser luz e eu ser sal no Brasil se eu não sou atalaia aonde eu estou plantado. Eu preciso ser atalaia também aonde eu estou plantado. A junta de missões, quando alguém se propõe a ser voluntário para missões, a primeira coisa que a junta faz é fazer uma pesquisa de campo, em volta, para ver se aquela pessoa evangelizou no seu bairro, para ver se trabalha com evangelismo na sua igreja, porque é uma contrariedade a pessoa querer evangelizar longe do Brasil, ou longe do seu lugar, se ela não consegue evangelizar nem aqui, se ela não fala de Jesus, nem aqui. Então nós precisamos ter a consciência, irmãos, de que nós precisamos ser atalaias aonde nós estamos plantados. Eu preciso ser um atalaia no meu navio onde eu trabalho. Eu tenho uma grande responsabilidade, porque só tem eu e mais um que somos evangélicos. Tem um ateu, tem um espírita, tem pessoas de todo tipo. E tem pessoas, pastor Neemias, que ficam lá no Salvo Jorge o tempo todo. Ficaram naquela que acabou, e o papo no navio é incrível. Como é que fala que homem não assiste novela? Meu Deus do céu. Só tem homem no navio, o papo não é outro, irmãos. É só esse papo aí. Tempo todo. Como que as pessoas perdem tempo, né? E eu li a pastoral do pastor Neemias, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém, né, irmãos? Nem tudo convém para nós fazermos. E aquilo eram pessoas ali que perdem o tempo e dizem depois que não tem tempo para orar. Né? O Facebook, o irmão colocou lá, pessoas dizem que não tem tempo, mas tem tempo para ficar a noite inteira no Facebook, no Orkut.
e às vezes não dizem que não tem tempo para orar. Então nós somos detentores, irmãos, desta responsabilidade de sermos atalaias do Senhor. Aqui no Braga, onde eu moro, no Campo Redondo, no meu trabalho, na escola, qualquer lugar que eu esteja, a responsabilidade de ser atalaia é minha. Deus não deu essa responsabilidade, esse privilégio nem aos anjos. É nossa responsabilidade de sermos atalaias do Senhor. Jesus, ele responsabilizou a todos os crentes. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus, capítulo 28. Os irmãos, é um texto muito conhecido dos irmãos, mas eu gostaria de ler esse texto. Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, nos diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ide. Ide é um convite ou é um imperativo? É uma ordem, é um imperativo. Às vezes nós recebemos convites. Quando eu recebo um convite, eu posso aceitar ou não o convite. Mas quando eu recebo uma ordem, um imperativo, é para cumprir. Isso aí. E quem trabalha na parte de justiça eleitoral, quantas pessoas não receberam uma cartinha e foram convocados para a justiça eleitoral? Para ser mesário, para ser presidente lá de sessão. E se não tiver um problema muito sério, essa pessoa vai trabalhar ali na eleição. Ela foi convocada. O indivíduo é convocado para o serviço militar. Né? O homem, quando completa 18 anos, ele tem que se alistar. Ele é convocado lá. E se ele não for, ele sofre consequências, sanções. Não pode fazer concurso público e uma série de coisas. Então, isso aqui, irmãos, não é um convite. É um imperativo para que nós anunciemos a mensagem salvífica de Jesus. E eu posso anunciar a mensagem salvífica de Jesus para uma pessoa em outro local? Posso, através de quê? Da minha oferta. Eu posso também através da minha oferta. Eu não preciso estar lá pessoalmente, mas através da minha oferta de amor, eu posso estar anunciando o Evangelho de Jesus. Eu posso ser uma atalaia de Jesus, mesmo estando aqui. Por quê? Porque eu estou financiando, eu estou custeando um missionário que está lá no interior do Brasil ou está fora do Brasil, contribuindo para missões. Eu estou sendo um atalaia do Senhor, mas eu preciso também ser uma atalaia aonde eu estou plantado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E de pregar o Evangelho, irmãos, não é só para o pastor Neemias, não é só para o corpo diaconal, não é só para a liderança, é para todos os crentes. E não falo só de Igreja Batista do Braga, todas as igrejas que pregam o Evangelho, não é para um grupo específico. E de pregar o Evangelho é para todos os crentes, todos aqueles que tiveram uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. E como a igreja, quando nós caminhamos para o Novo Testamento, como a igreja primitiva, ela se comportou diante deste imperativo, diante dessa chamada de Jesus. Ela no princípio não se comportou bem. Por quê? Porque os crentes eram o quê? Na sua grande maioria, judeus. E o judeu é nacionalista. O judeu, ele não queria sair de Jerusalém. Ele ficou acomodado ali em Jerusalém. Não, bom é estarmos aqui. Bom é ficarmos aqui. Eles se acomodaram. E o que houve, irmãos? Houve a perseguição. Quando houve a perseguição, o Evangelho saiu das fronteiras geográficas de Jerusalém. O Evangelho foi anunciado aos outros povos, às outras nações. Mas pastor, então a perseguição é boa? Muitas pessoas sofreram com a perseguição. Muitas pessoas perderam a sua vida. Mas a perseguição do ponto de vista do todo, do Evangelho de Jesus, foi excelente. E existe uma história, e o pastor Neemias gosta muito de escrever ilustrações, eu não sei se ele também fala ilustrações para os irmãos aqui, mas existe uma ilustração de pescadores de bacalhau. E eles tinham um problema sério, porque eles tinham que pescar o bacalhau,
eles congelavam o bacalhau, mas só que quando o bacalhau chegava no seu destino, e era muito distante, ele mesmo congelado, hoje é o dia de a gente falar de peixe, né? Mesmo congelado, ele ficava todo mole. E quem gosta de peixe sabe que peixe todo mole lá ninguém compra, né? O peixe tem que estar com a sua contextura ali, tem que estar durinho para você comprar. E o bacalhau não ficava assim, mesmo congelado, ele ficava todo mole. O que é que fizeram? Botaram tanques lá e botaram os bacalhais vivos. Na travessia, chegava lá, não tinha um bacalhau vivo. O bacalhau morria tudo. Aí eles pegaram, tá bom. Sabe o que é que fizeram na outra viagem? Botaram, não sou muito bom no inglês não, mas eu acho que era um fish cat, ou catfish, peixe-gato lá, que é o bagre, que é o inimigo natural do bacalhau. Em cada tanque de bacalhau eles botaram um bagre. Rapaz, aqueles bagre, o bagre ficou rodando o tempo todo atrás do bacalhau, e o bacalhau não morreu, chegou tudo vivo, porque estava sendo perseguido, fizeram exercício lá, se exercitaram o tempo todo. Então, muitas vezes, nós pensamos que nós estamos sendo perseguidos, mas é para nós não morrermos espiritualmente. Às vezes as perseguições, a prova, a luta vem, é para que não morramos espiritualmente, irmãos. É para que nós nos mantemos vivos ali. E como aqueles bacalhaus ali, eles ficavam lá tudo obeso, paradinho lá, eles morriam. Mas quando veio o bagre lá atrás dele o tempo todo, e eu vou dizer para os irmãos, quem muitas vezes não tem um bagre atrás da gente? Às vezes tem um bagre no serviço da gente, às vezes até dentro da casa da gente, às vezes tem um bagre. É verdade. No nosso trabalho, às vezes tem um bagre lá. E lá no Vale das Pedrinhas tinha uma irmã enfermeira, a irmã Miriam, ela trabalha na Praça 15, na maternidade lá, e eu falando sobre essa mensagem, ela pastor, no meu serviço tem um bagre. Tem um bagre lá, rapaz. O bagre fica tentando arrumar problema o tempo todo comigo lá. Eu falei, é bom, minha irmã, que esse bagre esteja lá para manter a irmã viva, sempre atenta. E é verdade, irmãos. Muitas vezes a dificuldade, ela vem para nos manter vivos. O Senhor permite que nós passemos por algumas dificuldades, por algumas provações, não porque Ele está brincando conosco, porque eu não creio num Deus sádico, que fica brincando comigo. Não, eu não creio neste Deus. O Deus que eu sirvo, que eu creio, é um Deus que não faz nada sem propósito, que sempre está querendo nos ensinar algo. Se algo está acontecendo, é porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa, ou está te preparando para alguma coisa. Eu creio neste Deus misericordioso e amoroso. Você não pode verdadeiramente anunciar o Evangelho, meu amado, minha amada, se você estiver morto espiritualmente. Não pode. Não há condições de você pregar o Evangelho, de ser um atalaia, nem de contribuir. Se você estiver morto espiritualmente, nem condição de contribuir você não vai ter. Por quê? Porque morto não prega, morto não evangeliza, morto não faz nada. Que possamos, irmãos, nesta manhã, ter a consciência da nossa responsabilidade como atalaias do Senhor. E quando tiver um bagrezinho na sua vida, não reclama não. Agradeça ao Senhor e continue vivo espiritualmente. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Passa a palavra ao pastor Neemias, por gentileza. Agradeço, irmãos, a oportunidade. Em nome de Jesus. Meu irmão, Deus falou ao seu coração? Falou ao meu. Nós temos sido atalaias do Senhor. Tanta gente morrendo. E a gente falando de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Tanta gente em estado terminal, espiritualmente falando, e a gente que foi convocado para ser atalaia, está assim tranquilo. Não é pecado falar de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, não. Nós estamos inseridos num contexto
E a gente está no mundo. Mas se a gente perder o foco e do propósito que Deus deseja para nos manter aqui, a gente está, na verdade, não fazendo a vontade dele. Porque o pastor citou, é pastoral deste boletim de hoje, uma pessoa compartilhou comigo que, pastor, a Avenida Brasil era uma podridão só. E nenhum evangélico ficou fazendo protesto aí. Nenhum evangélico ficou fazendo uma podridão. Diz que tinha homossexualismo, tinha mulher adulterando com outro, arrumando, marido, porque é a forma que eles têm para apimentar a novela e dar audiência. E não é pecado ver novela. Qual é o pecado de ver novela? Isso não é proibido. Mas a gente precisa avaliar como a gente está investindo o nosso tempo. E um instituto bíblico chamado Moody fez uma pesquisa nos Estados Unidos. Há um tempo atrás, 95% dos crentes nunca tinham levado uma pessoa a Jesus pelo seu trabalho pessoal. 95% dos crentes nunca tinham levado uma pessoa sequer a Jesus pelo seu trabalho pessoal. Significa que de 100 crentes, apenas 5 tinham tido essa experiência. Que atalaias nós temos sido? Eu não sei, eu escrevi um livreto, ele será republicado agora. Pastor Fernando, inclusive, pediu uma cópia quando eu citei para ele. E eu falei, se vocês interessarem, podem publicar e para servir aí a junta de missões. Escrevi, Fale de Cristo. Um livreto com uma publicação simples. E eu coloquei lá naquele livreto. Eu não sei como será, mas a Bíblia diz que Deus vai requerer o sangue da nossa mão. Se um ímpio morrer e nós não avisarmos. Está lá, ele vai requerer o sangue da minha mão. Se um ímpio morrer e eu não o avisei. Eu tive a oportunidade e não fui um atalaia para ele. Ele pode morrer sem Cristo e eu não ser cobrado, porque eu o avisei e ele não quis. Mas se ele morrer e eu não cumprir o meu papel, ele vai perecer, mas Deus vai requerer o sangue da minha mão. Eu não sei como isso vai acontecer, mas está lá. Então, irmãos, nós devemos aproveitar todas as oportunidades, todos os tempos. E assim como nós nos empenhamos em algumas atividades, e até muito mais, nós precisamos nos empenhar por anunciar Jesus Cristo ao mundo. É por isso que a gente faz missões. Tudo que fizermos será pouco em relação ao que Cristo fez por nós. Que Deus nos abençoe. E a gente saia daqui hoje ainda mais impactado para sermos atalaias do Senhor. E vidas sejam transformadas para a honra e glória do nome dEle. Fique em pé. Dê um abraço no seu irmão ao lado. Diga para ele aí algo que você deseja dizer, no sentido de encorajá-lo a ganhar uma alma para Cristo, no sentido de encorajá-lo a falar de Jesus às pessoas.
nós vamos repetir o hino Eu Aceito o Desafio. É um fenômeno curioso, né? Interessante isso. É um fenômeno curioso. Abraçar leva a gente a conversar também, né? Então, várias pessoas compartilhando. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu pedi que você compartilhasse com alguém, encorajando-o a ser um atalaia. Nós vamos repetir o hino Eu Aceito o Desafio. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de tornar isso bem objetivo. Vamos cantar, mas enquanto cantarmos, vamos pedir para Deus oxigenar a nossa mente. O Espírito Santo é oxigenar o nosso cérebro, nos dando pessoas e estratégias para nós falarmos a elas. Então, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, então pode ser um amigo na escola, amanhã quando você for para lá, leve alguma coisa para ele que lembre Jesus. Fale para ele, ligue hoje para alguém, mande uma mensagem no Facebook, ou então no MSN, em qualquer rede que você estiver, mande um e-mail, dê um telefonema. Vamos cantar Eu Aceito o Desafio, mas firmando objetivamente um propósito diante do Senhor. Vamos cantar com alegria. Amém? Fique em pé. Pastor Luiz Rogério vem aqui, pastor Adenaldo também, Eliane e a Vitória. E também o bebê que Deus está mandando para vocês. Que maravilha, coincidência. Deus abençoe vocês ricamente. E a gente vai orar pela família. A gente tem um costume aqui, pastor Luiz Rogério, acredito quando você veio da outra vez, mas que a gente fez isso, acho que a gente já fazia isso. Então, juntos. No dia cantou. Então vamos cantar pelo menos o estribilho, Hélio. Tu és fiel, Senhor, o estribilho. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia. Sua mercê me sustenta. Tu és fiel.
Amém. Amém. E a gente tem um costume também, e juntos a gente vai expressar para eles. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pastor Adenal vai orar pela família, encerrando o culto, também pela Michele. Michele é sobrinha, no caso, não é parente, mas é parente de coração da irmã Nilda, que é filha do Henrique, não é isso? Genro da irmã Nilda. Michele sofreu um acidente de moto e está internada aqui no São José Operário, provavelmente na UPG, que chama ali, Unidade de Pacientes Graves. Vamos orar pela Michele também. Vamos orar ao Senhor. Curve a cabeça, fale com o Senhor. Pai Santo, nosso Deus, te damos graças, Senhor Deus, por uma vez mais o Senhor falou conosco, Pai. E isso só é demonstração das tuas misericórdias que tem se renovado conosco. O Senhor não desiste de nós, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Luiz Rogério, sua família, sua esposa, sua filhinha, a outra que está por vir, Senhor Deus, que o Senhor cuide dessa família, que o Senhor sustente, meu Pai, abençoe e dê, Senhor Deus, para os teus servos, Senhor Deus, aquilo que há de melhor, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem escolhido para eles, em termos ministeriais, Senhor Deus, profissionais, que o Senhor cuide de todos os aspectos da vida do teu filho. Pai querido, queremos pedir que o Senhor abençoe a Michele, meu Pai, essa jovem que está internada, Senhor Deus, e o Senhor certamente, meu Pai, já tem cuidado dela, mas queremos rogar ao Senhor que o Senhor continue cuidando, Senhor Deus, utilizando os profissionais que lá estão, médicos, enfermeiros, Senhor Deus, todos os equipamentos, mas também, Senhor Deus, Senhor, quando tudo isso falhar, meu Pai, que o Senhor atue diretamente na vida dessa menina, que o Senhor a abençoe, e o Senhor cuide, Senhor Deus, dos seus familiares, dê paciência, dê compreensão, meu Pai. Pai querido, quanto a nós, Senhor Deus, que o Senhor também tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor nos livre de todo o mal e nos dê condições, Senhor Deus, de sermos atalaias do Senhor onde nós estivermos, Senhor Deus. Dai-nos ousadia, meu Pai. Nós precisamos receber do Senhor, Pai, por meio do Teu Espírito, a ousadia, Senhor Deus, de falar acerca da Tua salvação, a tempo e fora de tempo, Senhor Deus, em local ou fora de local. Dê-nos, Senhor Deus, essa visão também. Abençoa o pastor Neemias, Senhor Deus, a liderança da igreja, e que nós sejamos, Senhor Deus, motivos de alegria ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, ore em silêncio. Pastor Adenal estará à porta com o pastor Luiz Rogério. Deixe-me dar aqui rápidas instruções. Nós estamos com o horário do almoço previsto dentro do programa para meio-dia, mas a eficiência da cozinha sempre antecipa, e elas estão trabalhando com um programa de a partir de 11h30. Então, provavelmente 11h30, todos os cartões, o horário está lá, 12 horas. Mas ela disse, pastor, 11h30 nós queremos começar a servir. Há uma instrução ali, você deve ajudar, principalmente você que é membro da igreja, para ajudar na acomodação da melhor maneira possível, tá certo? E nós vamos privilegiar os idosos e pessoas com dificuldades. Então, irmãos, todos nós que ainda não experimentamos a bênção da senilidade, da vida idosa, vamos aguardar todos eles, tá certo? E também pessoas com qualquer dificuldade, para que eles sejam os primeiros na fila, tá certo? E é um almoço, como sempre, abençoador, missionário, tem comida para todo mundo, tem lugar para todo mundo vai se acomodar. Então, que Deus seja louvado ali para este momento missionário tão especial. Oséias. Oséias tem ali os cartões, quem quiser procure Oséias.
Ah, tá bem. O Hélio dá uma orientação sobre o coro. E Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus quiser. Irmãos, antes de orarmos silenciosamente ao som do pós-lúdio, eu queria compartilhar uma coisa com os irmãos. Que alegria tem sido, nas últimas 2 semanas, termos uma média de 25 pessoas em cada ensaio do nosso coro de Natal. Mas, segundo nossa assistente geral, a Rosana, se somarmos os dois, fizemos um conjunto, daria mais ou menos 32 pessoas já frequentando nossos ensaios. E nossa meta é 50 pessoas. Eu vejo daqui alguns irmãos, amigos queridos, gente que mora no meu coração, que ainda não faz parte, não tem feito parte desse time, e outros que já chegaram. Gente muito fina, muito querida, que deve estar, mas famílias inteiras têm estado aqui. Então, se você gostaria de se envolver nesse projeto de bênção, de louvor, de adoração, celebração do nascimento de Jesus, procure a irmã Rosana na saída da celebração e diga: eu preciso de um kit para ensaiar. Rosana, fique de pé, por favor. Se houver alguém que não te conhece, aquela jovem missionária que está ali, ó, já uniformizada, tá bom? Pode sentar. Obrigado.